E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Palmeiras estaria prestes a viver um dos momentos mais aguardados da temporada, e tudo indica que a festa já começou nos bastidores. Segundo rumores que circulam entre jornalistas esportivos e dentro do próprio clube, Alan Patrick, meio-campista de talento incontestável, estaria de volta à equipe após uma passagem memorável por outros clubes. A especulação não é apenas sobre o retorno de um jogador, mas sobre o impacto que ele pode causar tanto dentro quanto fora de campo. A torcida, que acompanha cada movimento da diretoria, já demonstra uma empolgação que beira a euforia, imaginando o meio-campo alviverde sendo comandado por alguém que conhece o estilo e a intensidade do clube. Além disso, fontes próximas ao jogador indicam que ele sempre manteve contato com antigos companheiros e se manteve atualizado sobre as táticas do time, o que facilitaria sua adaptação imediata. A narrativa que se forma é de reencontro, de uma conexão que ultrapassa contratos e cifras, tornando o possível retorno de Alan Patrick um evento simbólico que vai muito além do futebol em si. A cidade e os torcedores já especulam sobre recepções, homenagens e, claro, a energia que ele pode trazer para os jogos mais importantes. Dentro desse cenário de expectativa, o Palmeiras parece determinado a fazer do retorno de Alan Patrick uma operação que vai envolver planejamento estratégico e comunicação direta com a torcida. Não se trata apenas de contratar um jogador, mas de criar um clima, uma narrativa que fortaleça a identidade do clube. Fontes do mercado indicam que negociações discretas vêm acontecendo há semanas e que tanto o jogador quanto a diretoria estariam alinhados em objetivos esportivos e financeiros. A especulação também envolve detalhes sobre a forma como a notícia será anunciada, com possibilidade de uma coletiva, vídeos promocionais e até mesmo uma recepção especial no centro de treinamento. Esse tipo de movimentação indica que o clube entende o potencial de marketing e engajamento que um retorno desse porte gera, fortalecendo não apenas a equipe, mas também a relação emocional com a torcida. É uma narrativa de reencontro, de valorização de história e talento, que reforça a ideia de que o futebol vai muito além do que acontece dentro das quatro linhas. A expectativa é de que a imprensa esportiva seja bombardeada com fotos, entrevistas e análises sobre o impacto do retorno do meio-campista no desempenho do time. Os rumores também apontam que Alan Patrick pode assumir um papel central na reorganização tática do Palmeiras. Conhecido por sua visão de jogo e capacidade de conduzir ataques, ele poderia trazer equilíbrio entre defesa e ataque, oferecendo alternativas estratégicas que o time vinha buscando há algum tempo. A torcida, por sua vez, já projeta cenários de partidas decisivas com ele em campo, imaginando passes precisos, lançamentos certeiros e gols que podem surgir de jogadas organizadas por ele. Mais do que isso, a especulação envolve também o impacto psicológico que um jogador experiente pode ter sobre os jovens talentos do elenco, servindo como referência e motivando aqueles que buscam se destacar em um time que sempre teve grandes expectativas. Nesse contexto, o possível retorno de Alan Patrick é visto como um movimento que pode redefinir a dinâmica do meio-campo, criando novas possibilidades de jogo e fortalecendo a competitividade do Palmeiras tanto no campeonato nacional quanto em competições continentais.
O clima de festa que se desenha entre torcedores e profissionais do clube é apenas uma prévia do que pode ser um reencontro histórico. Além das questões esportivas, a especulação também aborda aspectos contratuais e financeiros que cercam a negociação. Fontes indicam que o contrato do jogador poderia ser moldado de forma a contemplar metas de desempenho, bônus por títulos e participação em campanhas de marketing, algo que se tornou cada vez mais comum em grandes clubes. Esse tipo de acordo reforça a narrativa de que a volta de Alan Patrick não é apenas uma questão de campo, mas também de estratégia institucional, mostrando como o Palmeiras trabalha para equilibrar investimento e retorno esportivo. Outro ponto de destaque é a reação da torcida nas redes sociais, que já promove enquetes, memes e posts comemorativos, criando um ambiente de engajamento que ultrapassa a comunicação oficial do clube. Tudo isso contribui para a construção de uma atmosfera de festa antecipada, transformando rumores em expectativa concreta e fortalecendo a ligação emocional entre torcedores, jogador e clube. A especulação sugere que cada detalhe será pensado para maximizar o impacto positivo do retorno, consolidando a imagem do Palmeiras como um clube que valoriza talentos históricos e reforça sua identidade com ações simbólicas. Nos bastidores, comenta-se também sobre o possível envolvimento de antigos companheiros e membros da comissão técnica, que teriam atuado como intermediários discretos para viabilizar o retorno de Alan Patrick. A narrativa que se forma é de um esforço conjunto, envolvendo jogadores, diretoria e até mesmo torcedores que influenciam o ambiente por meio de manifestações e apoio nas redes sociais. É como se cada movimento estivesse sendo cuidadosamente calculado para transformar o retorno em um verdadeiro evento esportivo, capaz de gerar repercussão nacional. Além disso, a especulação também levanta a questão de como o jogador será reintegrado ao elenco, tanto no ponto de vista técnico quanto na adaptação ao dia a dia do clube, considerando que o futebol moderno exige preparação física, mental e tática de alto nível. Tudo isso fortalece a sensação de que o possível retorno de Alan Patrick ao Palmeiras não é apenas uma transferência comum, mas um acontecimento que pode redefinir expectativas, energizar a torcida e criar novas histórias dentro e fora de campo. Por fim, a atmosfera de festa em torno do retorno de Alan Patrick cria uma expectativa que ultrapassa os limites do campo. Cada gesto do clube, cada postagem nas redes sociais e cada rumor de bastidores contribui para a construção de uma narrativa envolvente que aproxima torcedores e jogador. Se confirmada, a volta do meio-campista não será apenas a volta de um talento, mas o reencontro de uma história que já marcou o Palmeiras, fortalecendo a identidade e a paixão que movem o clube. A especulação, portanto, não é apenas sobre uma contratação, mas sobre como o futebol se conecta com a memória afetiva dos torcedores, com a cultura do clube e com o espetáculo que envolve cada partida. A torcida aguarda ansiosa, enquanto nos bastidores as negociações parecem caminhar para um desfecho que promete festa, emoção e, claro, muitas histórias para contar nos gramados. Os rumores sobre a festa de retorno indicam que Alan Patrick poderá participar de um evento especial de apresentação, com presença de torcedores, entrevistas e até ações promocionais que reforçam o vínculo emocional com o clube. Esse tipo de movimentação cria uma atmosfera única, transformando um simples retorno em um espetáculo que mobiliza todos os setores do Palmeiras. Além disso,
Comenta-se que o jogador poderá assumir funções de liderança dentro do elenco, ajudando a orientar os mais jovens e fortalecendo o espírito de equipe. A especulação sugere que o impacto será sentido não apenas nas partidas, mas também na comunicação institucional do clube, reforçando a ideia de que cada movimento é estratégico e pensado para gerar repercussão positiva. A festa que se desenha, portanto, não é apenas simbólica, mas uma extensão da cultura do clube que valoriza o talento e a história de seus jogadores. A expectativa em torno do retorno de Alan Patrick também envolve possíveis mudanças táticas, com o técnico ajustando estratégias para aproveitar ao máximo suas habilidades no meio-campo. Rumores indicam que o jogador poderá ser o elo entre defesa e ataque, contribuindo para jogadas mais rápidas e organizadas, além de atuar como referência para armar contra-ataques e passes decisivos. A torcida, por sua vez, já projeta gols, assistências e momentos de genialidade que poderiam surgir com sua participação. Esse tipo de narrativa cria uma dimensão épica ao possível retorno, transformando cada treino, cada coletivo e cada entrevista em parte de uma história que os torcedores desejam vivenciar. Mais do que isso, especula-se que Alan Patrick poderá trazer influência positiva sobre a moral do time, elevando a confiança de companheiros e criando uma energia coletiva que se reflete dentro de campo. Algo que muitos consideram essencial para conquistar títulos importantes e manter a competitividade em alto nível. Fontes internas ainda sugerem que a diretoria do Palmeiras planeja ações de marketing associadas ao retorno de Alan Patrick, aproveitando a repercussão para fortalecer a marca do clube. Isso poderia envolver campanhas publicitárias, eventos em centros de treinamento e até participações em programas de mídia, criando uma narrativa que une esporte, imagem e engajamento da torcida. A especulação aponta que essas medidas não apenas celebram o retorno do jogador, mas também reforçam a percepção de um clube organizado, estratégico e atento às oportunidades de comunicação. Para os torcedores, isso representa a chance de vivenciar uma experiência completa, indo além do futebol e envolvendo emoções, memórias e expectativas. A festa, portanto, não se limita ao gramado, mas se estende à interação com fãs e à construção de um legado que pode ser lembrado por anos. Alguns rumores indicam que Alan Patrick poderia ter chegado a um acordo simbólico com jogadores antigos e novos, fortalecendo a ideia de que seu retorno não é apenas uma negociação, mas um reencontro afetivo e estratégico. A narrativa que se forma mostra um jogador engajado, motivado e conectado com a cultura do clube, pronto para contribuir tanto dentro quanto fora de campo. Além disso, especula-se que a energia gerada pela festa e pelo reencontro será percebida durante os treinos e partidas, criando um efeito psicológico positivo sobre o elenco, aumentando confiança e coesão. A especulação sugere que cada detalhe está sendo planejado para maximizar o impacto, transformando o retorno em um verdadeiro evento esportivo, capaz de gerar repercussão nacional e reafirmar a identidade do Palmeiras como um clube que valoriza talentos históricos e promove histórias memoráveis. Por fim, os rumores sobre o retorno de Alan Patrick ao Palmeiras ressaltam que a festa e a repercussão não são apenas sobre um jogador, mas sobre a construção de uma narrativa que une torcedores, clube e história. Cada gesto, cada anúncio e cada movimento estratégico reforçam a sensação de que algo maior está acontecendo. Um reencontro que simboliza paixão, talento e tradição.
A especulação cria expectativa, engajamento e emoção, transformando o simples ato de um jogador voltar em uma celebração coletiva capaz de marcar uma temporada inteira. A torcida aguarda, a diretoria se organiza e a narrativa que se desenha promete transformar o futebol em espetáculo, festa e memória afetiva, consolidando o retorno de Alan Patrick como um momento histórico que poderá ser lembrado por muito tempo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A festa em torno do possível retorno de Alan Patrick ao Palmeiras promete ser monumental, e rumores indicam que o clube estaria preparando surpresas que vão muito além de um simples anúncio. Alguns insiders comentam que o jogador poderá ser recebido com uma apresentação especial no estádio, com faixa, música e a presença de torcedores que já se mobilizam nas redes sociais para criar um clima histórico. A especulação também sugere que antigos ídolos do clube poderiam participar do evento, reforçando o caráter simbólico desse reencontro. A expectativa é de que cada detalhe seja planejado para emocionar, gerar engajamento e mostrar ao mundo que o Palmeiras não está apenas contratando um jogador, mas celebrando a história, a memória afetiva e a paixão de sua torcida. É como se cada gesto fosse pensado para transformar um simples retorno em um espetáculo completo, capaz de unir passado e presente em uma narrativa que todos querem vivenciar. A torcida, por sua vez, já imagina os gritos, aplausos e reações emocionadas, criando uma atmosfera que transforma rumores em um verdadeiro evento social e esportivo. Nos bastidores, comenta-se que a volta de Alan Patrick também pode influenciar a dinâmica interna do elenco, criando um efeito positivo na motivação e na coesão do time. A especulação indica que sua experiência e liderança podem ser fundamentais para orientar os jovens talentos e elevar o nível de competitividade durante os treinos e jogos decisivos. Além disso, o impacto psicológico de ter um jogador consagrado de volta ao clube poderia se refletir diretamente na confiança coletiva do grupo, fortalecendo a percepção de que o Palmeiras está preparado para grandes desafios. Rumores sugerem que a diretoria estaria considerando formas de integrar o jogador em ações estratégicas, tanto dentro quanto fora de campo, promovendo workshops, treinamentos especiais e participações em eventos que reforcem sua presença e importância. A expectativa criada por esses movimentos transforma o retorno em algo muito maior do que uma contratação. É um reencontro emocional, tático e simbólico que poderia marcar a história recente do clube. Por fim, a especulação sobre Alan Patrick envolve também o impacto que seu retorno teria sobre a narrativa do futebol nacional. Alguns jornalistas esportivos comentam que, se confirmada, a volta do meio-campista poderia gerar repercussão em todo o país, com análises sobre seu papel no time, debates sobre estratégias e comparações com sua passagem anterior. A torcida, conectada e ativa nas redes sociais, já projeta imagens, vídeos e comentários que alimentam o clima de festa, transformando cada rumor em expectativa real. Tudo isso contribui para consolidar a sensação de que o retorno de Alan Patrick não é apenas um movimento de mercado, mas um evento capaz de unir torcida, clube e história, reforçando a identidade do Palmeiras e criando momentos memoráveis que serão lembrados por muito tempo. A narrativa que se forma é de reencontro, celebração e paixão, mostrando que, no futebol, algumas histórias merecem ser vividas mais de uma vez.
Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!